Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui na nossa rádio, onde estamos fazendo a cobertura do segundo CONINTA, o Congresso de Integração Acadêmica e Social do Vale do São Francisco, aqui na FAGE. Hoje nós recebemos aqui o professor Mário Cleone, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado aí, Gabriel, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Ele irá ministrar hoje uma palestra sobre direito do consumidor para empresas, um tema muito importante para a sociedade de hoje. Nós queremos começar com essa pergunta. Gostaria que você abordasse, apresentasse um pouco do conteúdo que irá ministrar logo mais. Vamos lá, Gabriel. A minha ideia fundamental para criar esse tipo de oficina foi promover uma abordagem um pouco diferenciada do que a gente já está acostumado de ver aí, tanto pela mídia, também como pelos próprios estudiosos da temática. A gente sempre se preocupa com a ideia de que o consumidor deve estar ciente dos seus direitos e as formas pelas quais ele pode persegui-lo até mesmo na justiça ou nos órgãos administrativos. Só que tem um detalhe nessa relação que muitas vezes passa despercebido, que é exatamente a atuação do fornecedor, a outra pessoa dentro da relação de consumo. Será que esse empresário, e aí eu pego a realidade do Vale de São Francisco, ele está efetivamente preparado para atender todas as determinações previstas no Código de Defesa do Consumidor? E se ele sabe, quais são os motivos pelos quais ele não o faz? Até porque, você já deve saber, até como um próprio consumidor, existem consequências jurídicas e consequências financeiras pesadas sempre que o consumidor é lesado nos seus direitos básicos. E isso acaba entrando como um passivo financeiro bastante alto, de acordo com o porte da empresa. Então, a minha intenção não é dar um enfoque no consumidor. A nossa intenção fundamental é preparar o fornecedor, o empresário, para que ele possa, de fato, atuar no mercado e utilizar essas informações, primeiro para a redução do seu passivo financeiro, redução de litigiosidade, promover a fidelização do cliente no pós-venda, enfim, todas essas possíveis consequências que só tem a acrescentar ao negócio desse empresário aqui da região. Professor, então, já que a palestra é voltada não diretamente para o consumidor, mas para que o empresário se resguarde, né, de tudo aquilo que vai vir de ônus para ele, caso ele não cumpra a legislação vigente, gostaria que você pudesse dar uma dica, talvez a mais essencial, para que esse empresário que talvez vai nos assistir ou está nos ouvindo agora pela rádio, ele possa se resguardar de todo esse ônus. Bom, Gabriel, a primeira das medidas que eu sempre coloco para todo e qualquer empresário é primeiro tomar ciência, dentro do seu ramo de negócio, quais são os possíveis riscos pelos quais ele está investindo. Se porventura ele trabalha com circulação de mercadorias, ele precisa identificar se esse bem é durável ou se esse bem é não durável. E aí existem prazos diferentes para promover a troca ou a substituição de um produto nessas condições, se ele é defeituoso ou se ele é viciado. É importante que ele saiba também, junto desse cenário, quais são as alternativas que ele possui à sua disposição sempre que ocorrer um cenário de reclamação do consumidor. Então, ao invés de ele simplesmente tentar bater de frente com o consumidor ou tentar provar que o seu produto não está defeituoso ou não está viciado, ele sim, na condição de fornecedor, receber a reclamação, receber a demanda e já tentar identificar a forma de sanar o problema, para depois tentar identificar o motivo pelo qual isso aconteceu. A terceira via é sempre, e aí entra o cenário até de responsabilidade do fornecedor e empresário, ele deve promover a guarda de todos os documentos que comprovem essa relação. A segunda via da nota fiscal, eventuais documentos que podem ser gerados através dessa relação, porque no caso de um litígio, no caso de uma ação judicial proposta pelo consumidor, ele vai precisar de meios de prova, e aí inevitavelmente cabe a ele o ônus de ter que provar tudo aquilo que ele está alegando na relação de consumo. Então, no caso, não vale a pena tentar bater de frente com o cliente, tentar provar que ele está errado ou algo do tipo. Vamos lá. O que eu costumo dizer sempre é que, uma vez que nós estamos sob a vigência de um tipo de responsabilidade que é denominada objetiva, o fornecedor, ele basicamente fica com todo o ônus de provar essa situação. E fica muito difícil, num cenário de vício ou defeito do produto, que ele consiga provar que a culpa é exclusiva da vítima. Vamos pegar um exemplo de um aparelho celular que está em voga hoje em dia. Quando o aparelho já no início apresenta um problema de software, de repente tem algum tipo de aplicativo que não está funcionando adequadamente, fica muito difícil para esse fornecedor provar que a culpa é do seu consumidor. Já é presumida a ideia de que o produto é defeituoso. Ele não tem margem de manobra aí. Bater de frente com o consumidor, tentar empurrar para assistência técnica inúmeras vezes, como é o que a gente costuma ver aqui na região, ela não é o mais interessante. Nesses casos, eu recomendo, até como advogado consumerista, que o fornecedor, o empresário, tente promover uma negociação amigável, utilizando-se, inclusive, das alternativas que o próprio Código de Defesa do Consumidor nos oferece. Então, no caso, a conciliação é sempre a melhor saída. Sob o ponto de vista financeiro, sim.
né? Existem alguns empresários, algumas empresas que possuem uma política de entrar em litígio e tentam resolver no Poder Judiciário. Novamente lembrando, se ele tiver meios de prova que conduzam a uma vitória do fornecedor, a uma vitória sua, eu aconselho que ele vá para o litígio, porque ele vai ter meios de prova para tanto. Mas a maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, ele vai sair derrotado dessa demanda. E aí nós temos as demandas judiciais, causam um impacto financeiro, dificilmente ele vai poder negociar, parcelar esse débito, vai incidir honorários advocatícios da parte vencedora, vai incidir custos judiciais, dependendo do caso. Enfim, tem todo esse conjunto de despesas que pode surgir de forma desnecessária, às vezes por uma medida até mesmo uma medida não muito inteligente por parte do empresário. Okay? Então, professor, para a gente encerrar um pouco da nossa conversa, gostaria que você explanasse um pouco quais seriam os benefícios fora os financeiros, já que ele, se cumprir a legislação que a legislação pede, ele vai se resguardar de um prejuízo financeiro. Qual seria a vantagem, talvez, de outra forma, no marketing, na imagem da empresa? Eu costumo sempre fazer o comparativo em relação às grandes empresas que são detentoras do mercado eletrônico, né? Essas empresas sempre vêm com economia, um grande poder de economia de escala e os seus preços são muito competitivos. O empresário aqui do Vale de São Francisco, justamente pela distância dos grandes centros distribuidores, vai ter que embutir um valor maior para custear essas despesas. Então, qual é a minha proposição? Para evitar que o consumidor se valha das empresas na internet, ele precisa criar um diferencial competitivo. E esse diferencial competitivo pode resultar na aplicação adequada das determinações do CDC. E aí eu poderia exemplificar na ideia de fidelização de um cliente através de um pós-venda. Porque muitas vezes, a grande maioria dos casos aqui dos empresários da região, eles imaginam que ao vender o produto, a relação acabou. Mas não, existe ainda a garantia legal e a garantia contratual. E esse fornecedor, por mais que ele esteja atuando apenas como um mero circulador de bens, ele é responsável. E aí ele vai ter que seguir tudo que é previsto para o pós-venda. A fidelização do cliente, o enaltecimento da marca ou do teu estabelecimento, ele passa a ser reconhecido no mercado local como sendo um estabelecimento diferenciado, que oferece um tratamento específico para essa gama de consumidores. Então, todo esse conjunto de alternativas que podem sim ser utilizadas pelo empresário como diferencial competitivo. Ok? Então é isso. Muito obrigado, professor Mário Cleone. Muito obrigado pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Coninta. Eu que agradeço a oportunidade. Desejo aí sucesso a todos que estão nos ouvindo. Eu estou aguardando todo mundo aí logo mais no nosso evento. Um abraço. É isso. Se você nos acompanhou até agora, muito obrigado. E se você está no nosso canal do YouTube, quero te convidar a se inscrever. Até a próxima.